Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Estamos aqui reunidos nessa noite para dar continuidade ao nosso estudo, falando sobre maturidade cristã. E hoje nós estaremos trabalhando a questão da maturidade cristã na perspectiva da maturidade doutrinária. Mas vamos, antes de qualquer coisa, falar com o nosso Deus. Paizinho querido, muito obrigado porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pelos livramentos, muito obrigado porque o Senhor tem nos sustentado, muito obrigado pela família abençoada que temos, pelo nosso trabalho, pelos nossos familiares e amigos e por essa rica oportunidade de mais uma vez podermos estar aqui diante de Ti, nos debruçando sobre a Tua Palavra para compreender melhor aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas e para a caminhada da Tua Igreja. Abre, Senhor, a nossa mente, que o nosso coração seja como terra fértil e que nós possamos não só compreender, mas também praticar, viver, testemunhar tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Assim nós oramos, agradecidos por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Então, o nosso texto base hoje fica no livro de Gálatas, capítulo de número 1, do versículo 1 ao 9, que diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos meus companheiros, as igrejas da Galícia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou menos um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregar evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. O estudo de hoje vai falar sobre maturidade, na maturidade doutrinária. Então, essa maturidade é uma compreensão exata de todos os ensinos e de toda a instrução que vem do nosso Senhor Jesus Cristo. E a primeira coisa, que esse texto vem nos chamar a atenção é que nós precisamos estar alicerçados na palavra de Deus para que nós não sejamos influenciados por nenhum vento de doutrina, ensinamentos que não estejam de acordo com a palavra de Deus. Se nós falamos acerca da tradição no último estudo, hoje nós vamos falar que também é muitíssimo importante você conhecer a sã doutrina. E o que seria isso, a sã doutrina? Todos os ensinamentos vindos do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os ensinamentos que estão contidos na palavra de Deus. Então, o cristão maduro, ele é alguém que antes de se deixar levar e influenciar por outros ensinamentos, por outros ventos, correntes teológicas, ideológicas que estão à nossa volta, ele vai buscar na palavra de Deus esse entendimento e essa compreensão. Quando nós olhamos para o texto de Gálatas, Gálatas não é uma cidade, mas a Galícia é uma região, e nessa região estavam ali igrejas que Paulo fundou na sua segunda viagem missionária, Então, Paulo está ali trabalhando com os seus irmãos
a questão de outros ensinamentos que estavam vindo contra a palavra de Deus. E aí ele chama a atenção para o quê? Para os missionários judaizantes, que estavam apregoando naquele momento que o perdão de pecados era concedido através da circuncisão. Você era justificado pela circuncisão. Então, um ensinamento totalmente contrário àquilo que Paulo estava pregando e ensinando. Então, muitas vezes na nossa caminhada, se nós não temos um embasamento doutrinário muito firme, muito seguro, bem guardado nos nossos corações e na nossa mente, nós podemos ser presa fácil de pessoas que se dizem ser da parte do Senhor Jesus Cristo e que vão infiltrando, disseminando no meio da comunidade de fé ensinamentos que vão desvirtuar toda a prática do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo está ali dizendo que ele não foi levantado por homem algum, mas ele foi chamado pelo Senhor Jesus Cristo. E por ser chamado pelo Senhor Jesus Cristo, ele prega o quê? O Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos ter esse mesmo cuidado, ter esse mesmo entendimento. Quem te chamou? Nós não fomos chamados por homens. Homens pregaram a palavra, mas que homens são esses? Que palavras são essas que são ministradas, que são pregadas? Então, Paulo vem trazendo essa advertência, e essa advertência ela é muito pertinente para os nossos dias, porque nós precisamos entender que não é porque é pastor, não é porque é bispo, não é porque é diaconisa, porque é missionário, que tudo que ele falar eu vou assinar embaixo. Não, eu preciso analisar tudo aquilo que é pregado, tudo aquilo que é ensinado. Se está em consonância com a palavra de Deus, amém, eu guardo, eu medito, eu pratico, mas se não procede, se não está de acordo com a palavra de Deus, eu não acolho, eu não recebo, eu não pratico. E isso precisa ficar muito claro para cada um de nós. Em quem você tem crido? Em que está baseada a sua fé? A nossa fé precisa estar baseada, a nossa fé precisa estar alicerçada no Deus que criou todas as coisas, no Deus que enviou o seu único filho, o seu filho unigênito para morrer em nosso lugar, para morrer para nos libertar das garras da morte, para nos salvar do pecado, e que ao terceiro dia ressuscitou. Um Deus que enviou o Espírito Santo para que estivesse conosco até a consumação dos séculos e que nos garante que nós não estaríamos sozinhos, mas que Ele seria o nosso ajudador, o nosso consolador, o nosso auxílio. Então, em que está baseada a sua fé? E aí, quando a gente vai trabalhar a questão doutrinária, uma coisa que acontece comumente é nós confundirmos doutrinas com costumes. Então, você precisa entender que doutrina é todo o ensinamento, toda a instrução, ensinamento ou instrução que está contida na palavra de Deus. Tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo proferiu são os seus ensinamentos, são as suas doutrinas. Quando a gente fala lá em Atos 2, a partir do versículo 42, da doutrina dos apóstolos, era o quê? Todos os ensinamentos que o Senhor Jesus Cristo ministrou sobre a vida deles. Então, esse ensinamento que eles receberam do próprio Mestre, do Senhor Jesus Cristo, era esse ensinamento que ele passava para a igreja do Senhor. E é esse ensinamento que eu e você precisamos reter, e é sobre esse ensinamento que nós pregamos e que nós anunciamos a palavra do reino de Deus. Então, você guarde aí, ensinamento,
o doutrina é todo ensino ou instrução, né? E isso é o quê? É a marca fundamental do ministério do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, quando ele inicia a sua caminhada, a sua trajetória, ele vai lá pro Sermão da Montanha, né? Lá para a montanha, e de lá ele prega o seu sermão, e o seu sermão tinha qual o objetivo? Estar instruindo os seus discípulos para que eles vivessem de acordo com os princípios estabelecidos pelo reino de Deus, pela palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo vai estar nos ajudando a pensar nessa importância de nós crescermos nessa doutrina, nesse conhecimento da palavra, porque se nós não temos conhecimento da palavra, nós estamos sujeitos a tropeços, a erros e a sermos levados por qualquer modismo que se apresenta na nossa caminhada, no nosso cotidiano. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é a diferença entre doutrina e costumes. Doutrina, então, como eu falei, é um ensinamento que tem o quê? Base bíblica. O ensinamento tem base na palavra de Deus. Você vai encontrar a sua base, o seu respaldo aqui. E aí tenha muito cuidado com esses versículos isolados, né? Que o pessoal gosta muito de pregar a parte A, a parte B, a parte C do versículo. Então, texto fora do contexto é pretexto para heresia, é pretexto para distorcer, desvirtuar a palavra de Deus, para que essa palavra se adeque às nossas práticas, às nossas vontades e ao nosso querer. Então tenha muito cuidado. Então, toda doutrina ela tem o quê? Base bíblica. E essa base bíblica, né, se torna uma regra de fé e prática. Eu creio e eu pratico. Eu creio e eu vivo. Eu creio e eu testemunho. Eu creio e eu confio nessa palavra. Já os costumes são práticas, né, que marcam a identidade de uma comunidade, de uma denominação. Então, ela também está ligada às questões culturais e por aí vai. A gente poderia aqui dar vários exemplos, mas muitas vezes essas questões de costumes, ela não tem nada a ver, não te impede de... ela não pode ser tida como um empecilho para você viver a palavra de Deus, para você viver os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Ela não pode te afastar do Senhor Jesus Cristo, mas muitas vezes as pessoas colocam os costumes como condição para você alcançar. Então, assim como o apóstolo Paulo chama a atenção que através da lei que foi dada lá no Antigo Testamento, da circuncisão, eles estão praticando tornando aquele costume uma condição para que para que aqueles homens e mulheres fossem justificados diante do Senhor. Mas nós entendemos que quem nos justifica é o Senhor Jesus Cristo, é o seu sacrifício na cruz do Calvário. Então, muito cuidado, porque às vezes tem pessoas que usam o quê? Costumes. Mulher não pode usar calça comprida, o homem só pode usar terno e gravata. Isso são o quê? São ênfases doutrinárias? São ensinamentos do Senhor Jesus Cristo? Não, são meramente costumes que as pessoas impõem, que cada sociedade, cada comunidade de fé impõe lá as suas regrinhas para que sejam praticadas, mas elas não têm fundamento bíblico, não tem base bíblica. E a gente precisa ter cuidado com isso para não impor aos nossos irmãos um fardo muito pesado, um jugo pesado sobre a vida deles. Conseguiram compreender até aqui? Então, vamos dar continuidade. A outra coisa que a gente precisa entender é que nessa maturidade doutrinária, a gente precisa julgar o que ouve. Eu não vou julgar a pessoa, mas eu vou julgar aquilo que ela fala. Então, é a nossa tarefa julgar o que ouvimos no sentido de
analisar. Eu preciso analisar aquilo que está sendo pregado. Eu preciso analisar aquilo que está sendo ensinado. Eu preciso saber se aquilo que está sendo ensinado tem base bíblica. Está dentro daquilo que o Senhor me ensina, dentro da sua palavra. Por quê? Porque se eu não analiso, né, eu corro o risco de cometer erros, eu corro o risco de pecar, de me desvirtuar. Outra coisa muito importante é conhecer bem a doutrina de nossa igreja, os ensinamentos da nossa igreja. Nós somos uma igreja que vive esse evangelho com intensidade, que preza pela palavra de Deus, pelos ensinamentos, pelo estudo da palavra, pela meditação, pela fé, pela oração. Nós somos pessoas sérias, pessoas que se entregam à palavra de Deus com sinceridade, com clareza, que são firmes nas suas convicções. E muitas vezes, porque nós não conhecemos, as pessoas olham para nós e nos rotulam como o quê? Um crente da igreja que pode tudo. É da igreja que pode tudo aquele que não conhece a igreja onde está. Aquela ou aquele que não conhece as suas bases doutrinárias, em que está baseado a sua fé, o que é regra para a sua vida. E tudo na igreja metodista, você pode observar, é pautado pelo quê? Pela palavra de Deus. Cada documento que o Colégio Episcopal elabora, as nossas revistas de escola dominical, as nossas publicações, todos os nossos documentos são o que tem como pano de fundo, como base, como sustentação a palavra de Deus. Então, muitas vezes nós falamos, mas nem conhecemos a igreja onde estamos. Por quê? Porque nós não nos aplicamos nesse conhecimento. E às vezes a falta de conhecimento, ela traz o quê? Ela traz dano não só para a nossa vida espiritual, mas para a nossa vida social, para a nossa vida comunitária. Então você precisa buscar esse embasamento. Conhecer quem vem em nome de Deus. Isso é uma coisa que eu sempre chamo a atenção, né? Às vezes as pessoas me perguntam assim, pastora, posso trazer fulano para pregar? Eu lembro que eu pastoreei uma igreja que chegou lá um cidadão na igreja se dizendo teólogo, que ele era muito bom e que estudou não sei aonde, não sei o que. Eu sei que a igreja fez aquele alvoroço lá em torno dele e eu tô só observando, né, a situação. Então, uns já estavam levando o cidadão lá para dentro da casa, ninguém veio me perguntar se podia, o que eu achava, o que eu pensava a respeito. Fazendo cultinho, né, nos seus lares lá com ele, deixando ele pregar, e ele estava na nossa igreja porque ele queria fazer parte da nossa comunidade de fé. Então eu falei para ele, então antes de você fazer parte, vamos aqui para a classe de catecúmenos, vai ser instruído na doutrina, na história da igreja metodista, você precisa conhecer essa igreja para poder ser recebido. E num belo dia vem uma irmã para mim, pastora, sabe fulana? Olha, ele tá ali de olho na mulher de não sei quem, arrumou confusão na família de mais não sei quem, só precisa fazer alguma coisa. Eu falei, muito interessante, né? Na hora que as pessoas chegam para vocês e dizem que elas são, vocês não querem saber de onde veio, como veio, vocês não querem saber de absolutamente nada. Vocês levam para dentro da casa de vocês e se a gente fala alguma coisa, a gente está sendo contra o irmãozinho. Não está querendo dar oportunidade. Aí quando o irmãozinho não se porta de forma conveniente como deveria, aí a pastora tem que dar um jeito. Então, meus irmãos, antes de você dizer que aquela palavra, ficar todo empolgado, procura saber quem é, da onde veio, como é que é a vida, como é que é o testemunho, porque falar é muito fácil. Eu posso estar aqui falando para vocês e vocês olhando para mim achando assim, não, a pastora, que
palavra maravilhosa, que estudo maravilhoso, mas você precisa analisar o meu testemunho, precisa analisar o testemunho daqueles que estão pregando, em nome de quem que ele vem. Se ele vem em nome de Deus, aonde ele está, onde ela está, ali está a bênção de Deus, ali está a presença de Deus, coisas extraordinárias vão acontecer. Mas se ele não vem da parte de Deus, o que ele está falando são só palavras vazias. O poder de Deus, a unção de Deus não está sobre a vida dele. E nós muitas vezes nos decepcionamos e aí jogamos até a culpa, né, as nossas frustrações na pessoa do Senhor Jesus Cristo, como se ele tivesse culpa, quando ele nos ensina, através da sua palavra, que nós precisamos examinar, reter o que é bom e aquilo que não é bom, nós precisamos deletar, nos afastar. Então, quem é enviado em nome de Deus, prega e vive a verdade do Evangelho, o Evangelho da salvação. Não use essa palavra para benefício próprio, para ganhar, ter algum tipo de privilégio, tirar algum proveito para si mesmo, mas ele vive em conformidade com a palavra de Deus. Ainda que ele tenha que ter algum tipo de prejuízo, é a palavra de Deus que está valendo, é isso que vai prevalecer. Então, quando nós falamos em maturidade doutrinária, nós estamos falando, né, do desejo de aprender mais sobre a fé cristã, da convivência com pessoas cristãs maduras, pessoas alicerçadas, pessoas experimentadas na fé de Deus, não pessoas que ficam oscilando, que ora tá, ora não tá, ora tá satisfeito, ora tá insatisfeito, que ficam nessa confusão que vai e vem, que nunca sabe, não tem uma vida, não tem um relacionamento com Deus, não tem profundidade para ser um bom testemunho. Então a gente precisa observar essas coisas para repelir essas pessoas, não, até para ajudar essas pessoas. Então só ajuda quem tem o quê? Embasamento, quem tem conhecimento. Permanece firme quem tem conhecimento, quem tem embasamento. E esse embasamento, essa maturidade, ela só vem se você se aplicar no estudo da palavra de Deus. Então, quando nós nos dispomos, né, nesse ensino que nos confronta, que nos faz pensar, que nos faz repensar a nossa atitude, a nossa caminhada, esse ensino que está de acordo com a palavra de Deus, ele vai nos dando essa maturidade, essa melhor compreensão para viver e para testemunhar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, que você, a partir de hoje, faça desse livro seu livro de fé, de regra e de prática. Medite nele dia e noite. Devore essa palavra, porque essa palavra tem tudo o que você precisa para te fazer uma mulher, um homem maduro e cheio do poder e da unção de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Paizinho querido, nós te agradecemos porque mais uma vez estamos meditando acerca da Tua palavra, que o Senhor continue nos instruindo, que o Senhor continue nos capacitando e que nós tenhamos cada vez mais desejo de buscar a Tua palavra. Que livra de nós, Senhor, essa necessidade de buscar essa comida pronta, Senhor, que são pregações, estudos que às vezes a gente nem sabe de onde vem, quem foi que elaborou, nem qual foi a intenção e às vezes, Senhor, nós estamos nos alimentando com palavras, Senhor, que não edificam, que não transformam, mas que apenas, Senhor, vão inchando, Senhor, os nossos corpos e esvaziando, Senhor, a nossa alma, o nosso desejo, Senhor, de buscar a Tua presença. Vão nos levando para um lugar de comodismo, um lugar, Senhor, que vamos abrindo mão da Tua verdade, dos princípios, dos valores cristãos, Senhor, para viver uma vida vazia e sem propósito, mas que cada um de nós possamos a cada dia ter mais sede, mais desejo de nós buscarmos na fonte, e a fonte é o Senhor, o nosso Deus, e que ao abrirmos a Tua palavra, o Teu Santo Espírito nos inspire, nos capacite, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo estudo.